Olá, cursistas! Estamos na nossa última videoaula da semana 4, referente à disciplina Psicologia da Educação, comigo, Verônica de Melo Sacramento. E hoje nossa aula será um apanhado geral a respeito das interações sociais em sala de aula. Inicialmente, a gente pode dizer que essas interações sociais, elas são importantes para todo o processo do ensino e aprendizagem. E essas interações, elas vão ocorrer normalmente entre crianças e adultos, já que os mesmos já têm alguns conhecimentos um pouco mais complexos e que podem ser aproveitados por essas crianças. A maneira como esse conhecimento é apropriado, ela é dada a partir do diálogo, da interlocução e também da confrontação de pontos de vista diferentes, de conhecimentos de vida diferentes, e isso auxilia na reconstrução do que já se sabe e também na construção do que está por vir. Ao longo das dinâmicas na sala de aula, existem as atividades em grupo, as atividades em que se destacam especialmente o líder. E na sala de aula, no contexto espaço sala de aula, existe a necessidade de uma reinvenção constante desse processo educativo, e para essa reinvenção exige-se do profissional algumas competências que têm relações com a técnica, com os métodos, com a didática, e outras competências que têm característica interpessoal. Daí essa figura que, de certa forma, sintetiza algumas dessas características que são necessárias para que o processo educativo seja mais positivo. Então, o professor pode ter uma característica de mediador, ele tem características relacionadas à flexibilidade, a ética é muito necessária, a interatividade, a comunicação. Ele tem que ser um sujeito proativo, capacitado, motivado, entre outras características, para que assim ele possa conseguir implementar subsídios para auxiliar aquele estudante. Então, a escola, especialmente representada pela sala de aula, é um local de desenvolvimento humano, é um local de aprendizagem, é um local de interações. Nesse mesmo contexto, as mediações possibilitadas pelo professor fazem com que aquele indivíduo sofra um processo de crescimento, de melhoramento, tanto para si quanto para a sociedade. No caso, enquanto criança, a escola pode ser apenas um espaço interativo, um espaço de socialização. Porém, se nota o desenvolvimento dessa criança a partir de princípios, por exemplo, relacionados à dependência inicial dela enquanto ser iniciante no processo educativo, a interdependência que vai ocorrer à medida em que ela interage, à medida que ela começa a entender o processo educativo e a sua importância nesse processo, e também ao final de todo o tempo de sala de aula em que essa criança já se torna um ser autônomo. Como eu disse inicialmente, o professor ele vai ele vai estimular um clima de aceitação mútua, de relacionamentos respeitosos e democráticos, e vai promover, de certa forma, todas as formas de redução da intimidação dos alunos. Tem-se alguns conceitos relacionados ao que acontece dentro da sala de aula, e aí, dentre essas dinâmicas, tem as interações com o grupo. As interações entre grupos representam aí um conjunto de pessoas que entre si vão desenvolver algum tipo de objetivo, e essas pessoas, de forma comum, a partir do respeito, a partir de estímulos, de questões organizacionais, a partir da ideia de que há necessidade de um líder ou que há necessidade de uma cooperação, eles consigam desenvolver uma consciência crítica em relação àquele trabalho que eles estão desenvolvendo.
essa dinâmica de grupo dessa forma os indivíduos eles trazem valores, crenças e sentimentos que facilitam as novas interações na sala de aula, mas trazem também angústias, frustrações, inibições que criam para si certas dificuldades. E é nesse conjunto de forças que vai interagir na sala de aula através das relações interpessoais que resultará em uma determinada dinâmica do grupo, estimulada sempre pelo professor. Nesse grupo, surge a ideia do líder. O líder, de acordo com Pereira, 1990, vai ser aquele que tem a função de sintetizar os desejos e as motivações dos membros do grupo. É a sua função coordenar o processo do grupo como um parteiro que facilita o ato de nascer, de crescer, de desenvolver e transformar o grupo em um sujeito da sua história, conforme o estudioso. O líder, ele consegue aliar a competência técnica à competência interpessoal. A gente tem dois tipos citados aí, que é o líder patriarca, que tem aquele aspecto severo, e o líder autêntico, que é aquele que possibilita uma construção coletiva. E nessa construção coletiva necessita-se, por exemplo, a abertura, a interação, a comunicação e a participação de todos. Na grupalização, o processo que busca fortalecer vínculos afetivos e os objetivos comuns do grupo, alimentando o sentimento de pertencimento e de unidade. E na individuação, é o processo que busca ressaltar as diferenças individuais, as particularidades dos participantes. Bom, nesse momento a gente encerra a quarta semana, a última aula da quarta semana dessa disciplina. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês e lembrá-los que todo este conteúdo fica disponível na sala virtual. Assistam às aulas quantas vezes forem necessárias e caso surjam algumas dúvidas, por favor, podem entrar em contato comigo. Os endereços estão disponibilizados na sala virtual ou então com o seu tutor no polo a que você pertence. Desde já, muito obrigada e espero que vocês sejam muito felizes em seus estudos. Até mais!